Graças a Deus pela vida dos irmãos. Daniel 3. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, uma palavra poderosa. Deus tem falado conosco, tem nos preparado diante de tudo aquilo que a igreja ela vive, tudo aquilo que nós aprendemos em Cristo Jesus. Deus ele tem algo para nós. Deus ele não, simplesmente não nos colocou neste mundo só para nós passarmos o que nós passamos e não, irmãos. Deus tem projetos, Deus tem propósitos, Deus está nos preparando. Daniel 3, amém? Vamos ler de 1 em diante. Diz assim, palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Ele levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães, todos os oficiais das províncias, para que viessem na consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros, todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto pregoava em voz alta: ordenava-se a vós, ó povos, nações, línguas, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de todas as espécies de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Amém, irmãos? Até aqui. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor Deus, diante da sua dependência, ó Pai, nós estamos. Diante, ó Pai, da sua graça. Senhor, que não seja eu falando, ó Pai, mas o Teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifique esta palavra ao coração de cada um. Senhor Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma história bem conhecida. Acho que os irmãos conhecem bem essa história. É a história de Sedraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Glória a Deus. Mas muita atenção, irmãos, naquilo que nós vamos ouvir nessa noite. Nós estamos diante de um texto profundo, um texto sagrado. Toda a Bíblia é sagrada. Nós temos reverência e temor devido. E não é de se assustar, irmãos, que a sociedade que nós vivemos, ela anda muito estranha. Cada dia que passa, irmãos, ela está mais corrompida. Nós vemos que hoje tem uma inversão de valores. E o povo de Deus acaba que fica um pouco estarrecido com tudo aquilo que está vivendo. Porque nós temos certas profecias bíblicas. Nós temos ali uma cronologia bíblica. E nesse sentido, Jesus, ele foi certeiro lá em dizer em Mateus 24:10, que nesses tempos muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Lá Mateus 24:10 nos fala isso. São o que? São o fim dos tempos. E ele fala que nesses tempos muitos vão de se escandalizar. Então tem um tempo marcado por muitos escândalos. Obrigado, Madalena, Deus abençoe. A palavra fala que trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiariam. Ou seja, um tempo de infidelidade. E aí no verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nós vemos hoje as pessoas cada dia mais frias no amor. Um tempo de apostasia, onde a friagem, o amor se esfria. Conforme o fim vem se aproximando, irmãos, nós vemos que o cenário político, econômico, sociocultural
ele iria despencar moralmente. Atrocidades, homicídios, assassinatos, infanticídios, crimes hediondos, depravação moral, inversão de valores, corrupção do gênero humano. Irmãos, ia inundar toda a sociedade. E a sociedade ela se tornaria um esgoto a céu aberto. E para piorar esse tempo horroroso, culminaria com a aparição de uma figura totalitária, que ela vai reger todo mundo, que se chama Anticristo. E a Bíblia menciona sobre esse Anticristo. Daniel mesmo ele fala no verso 3, no verso 7, no verso 12, ele fala desse Anticristo. Paulo ele fala do Anticristo lá no livro de Tessalonicenses. João fala de Anticristo por todo o Apocalipse. E a Bíblia diz, irmãos, que no último tempo o mundo seria regido por um só sistema, um só governo, uma só espécie de moeda. Ou seja, a repetição mais ou menos de um império romano. Um governo não local, mas um governo de escala mundial, que decidiria governar o mundo, decidiria os rumos deste mundo. E esse sistema, ele contaria com um único líder, um só. E esse seria a figura do Anticristo. Nesse sentido, irmãos, eu não conheço no Antigo Testamento uma figura que mais se assemelha com o Anticristo do que Nabucodonosor. Nós vamos fazer uma menção desse texto de Daniel com o Apocalipse, para nós podermos ver aquilo que nós temos que tomar cuidado nesse tempo. A minha função como pastor é preparar a noiva. Eu espero que isso aqui venha a abrir os olhos de algumas pessoas, de muitas pessoas, porque Deus ele sabe todas as coisas. Então, irmãos, presta bastante atenção, porque esses tempos de fim dos tempos estão chegando. E a palavra do Senhor nos fala sobre isso, para nós ficarmos atentos a tudo isso, e aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós não devemos fazer. E a minha incumbência é preparar você, falar para você sobre isso. E o texto que nós lemos está falando sobre o tempo do exílio de Nabucodonosor. Nabucodonosor ele invade a cidade de Israel, Jerusalém, saqueia o templo, destrói a cidade e leva cativo uma multidão de pessoas em 3 levas. E Daniel ele é um dos profetas do exílio, e ele narra, ele descreve os acontecimentos aqui no livro de Daniel. E Nabucodonosor, irmãos, ele naquele momento ele é a maior autoridade do mundo. Não estamos falando de algo local, é do mundo. E ele é o homem mais poderoso, e ele governa com mão de ferro através da Babilônia. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos algo aqui que nos tempos do Anticristo nós vamos viver, as pessoas vão viver, aqueles que ficarem aqui vão viver, que é a obrigação à adoração. Obrigação à adoração. Olha só o verso 1, nós acabamos de ler. O rei Nabucodonosor fez o que? Uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Mas o que era essa imagem? De quem que era essa imagem? Essa era a estátua do rei Nabucodonosor. Ele manda construir, e ela tem quase 30 metros de altura. O verso 12, ele não deixa dúvida que essa estátua era do próprio Nabucodonosor. E Nabucodonosor aparece aqui como um deus, e ele quer e deve ser adorado como um deus. Ele se coloca nessa situação, junto ao império, junto a todos aqueles que o seguiam. E esse, irmão, justamente é o desejo do Anticristo. Ele quer ele quer ser reconhecido como Deus. Ele quer receber a adoração como Deus. E isso é muito claro lá em 2 Tessalonicenses 2, no verso 3. Ele diz assim, Paulo ele vai dizer: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim
sem que antes venha a apostasia e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Verso 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, irmãos, quando esse homem aparece, ele roga para ele o título divino de Deus, ele roga adoração também para ele. Entretanto, irmãos, ele vai mais longe. O seu desejo não é só de ser adorado, é ser exaltado e sobre o nome de Deus, ser exaltado sobre o nome de Deus, acima do nome de Deus. Vocês notaram que ali fala o local onde foi construída essa estátua de Nabucodonosor? Dura. Verso 1 fala que foi construída nos campos de Dura, na planície de Dura. E estudiosos afirmam que essa estátua ela foi construída no mesmo lugar que foi construída a Torre de Babel. Você lembra da Torre de Babel? E aqui, irmão, nós aprendemos o propósito da construção dessa estátua. Quando nós voltamos para Gênesis, nós vemos o propósito. Você quer abrir lá em Gênesis 11, 2? Lá em Gênesis 11, 2 diz assim, olha só: alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície de Sinar, que é a planície de Dura, aonde ficaram morando. Irmãos, essa planície Sinar é o mesmo do campo de Dura, de Nabucodonosor. E qual que é o objetivo? Está lá no verso 4. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, façamos-nos célebre nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Irmãos, Deus ele disse: ide e multiplicai. E isso, irmãos, para que a multiplicação do homem fosse conhecida e passar de descendência em descendência aquilo que veio de Adão, ou seja, a adoração a Deus. Quando o homem fala assim: nós vamos ficar aqui nesse lugar e nós vamos permanecer, e nós vamos fazer grande o nosso nome, eles estão indo contra Deus. E quando eles constroem a Torre de Babel, eles fazem uma inversão e colocam o nome do homem para se tornar célebre e ser exaltado acima do nome de Deus. Babel, irmãos, ele foi uma tentativa de exaltar o próprio nome acima de Deus, a promover a si mesmo acima de Deus. E é exatamente, irmãos, o que o anticristo vai fazer. E é exatamente o que Nabucodonosor estava fazendo. Entende, irmãos? Tudo que o anticristo faz tem um propósito, que é afetar o seu arqui-inimigo. Quem que é o arqui-inimigo do anticristo? É Deus. Ele tenta sempre afetar Deus. Nabucodonosor, irmãos, ele não está construindo essa estátua por acaso. Ele quer afrontar Deus. Ele quer tocar em Deus de alguma forma. Veja que tem um propósito da construção da estátua. No capítulo 2 mostra a intenção de Nabucodonosor construir a estátua. Porque Nabucodonosor, irmãos, ele teve um sonho. E ele chama todos para interpretar esse sonho. Chama lá aqueles que ele conhecia, os magos, os profetas, todo mundo que... E aí todos tinham que interpretar o sonho. Mas além de interpretar o sonho, sabe por que eles não interpretavam o sonho? Porque Nabucodonosor não contou o sonho para ninguém. Então eles tinham o quê? Que saber qual é o sonho de Nabucodonosor e interpretar o sonho. E aí todos falharam, e todos foram mortos. E aí nenhum mago consegue. Aí manda executar eles, e aí se levanta um e fala: olha, tem um que consegue interpretar esse sonho. O nome dele é Daniel. Ele vai interpretar esse sonho. E aí Daniel chega e Daniel conta o sonho e fala: olha, eu vejo um sonho de uma estátua, e cada parte dessa estátua é de um material. A cabeça é de ouro, o peito é de bronze, as pernas são de ferro, os pés são de barro. E aí ele diz: olha, a cabeça de ouro é tu, rei Nabucodonosor, e a Babilônia. E aí ele vê uma pedra não cortada, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas. E essa pedra ela atinge a estátua e derruba a estátua. E essa pedra, irmãos, ela é Cristo.
Cristo que destrói todos os reinos, e ali ele reina sobre todos os reinos. Essa é a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor parece que entendeu a história, entendeu o sonho. No versículo 2, no capítulo 2, agora, ele manda construir uma estátua. Só que essa estátua, irmãos, ela é de que material? Ela é de ouro, maciço. Com isso ele está mostrando o quê? Que ele entendeu o sonho. Nabucodonosor entendeu o sonho. Por que isso? Ele está afrontando Deus. Porque quando vem a pedra cortada destruindo a estátua, irmãos, ele está dizendo que os reinos vão acabar. Que o reino da Babilônia vai acabar. Que o reino de Nabucodonosor vai acabar. Todos os reinos, o Império Romano vai acabar. Mas aí o que acontece? Quando ele constrói a estátua de ouro, ele fala o quê? Eu sou soberano. E Deus não. Contrariando o Senhor de Daniel. E exatamente, irmãos, o que o anticristo ele vai fazer. Eu sou soberano. E não o Deus da Bíblia. Não o Deus do judeu. Não o Deus das Escrituras. O meu reino vai durar para sempre. Olha a arrogância desse rei. Olha a arrogância de Nabucodonosor. E ele entendeu o sonho de Daniel, irmãos, e ele estava contrariando ele. E assim é o anticristo. Ele vai afrontar Deus, vai afrontar o reino de Deus. Entretanto, ele não só deseja ser adorado, mas ele exige, ele impõe ser adorado. Nabucodonosor reúne os magistrados, reúne todos os ministros, governadores, e ele determina, irmãos, a adoração da estátua. É obrigatória por lei. Por lei. Daniel 3:4 diz assim: e o arauto apregoava em voz alta, ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Irmãos, da mesma forma o anticristo ele desejará ser adorado, como também ele vai exigir ser adorado. Apocalipse 13, verso 1, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Verso 8, Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, todos aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida, adoraram o quê? A besta. Sabe por quê, irmãos? Porque você, sendo crente, você compreende hoje uma parte da palavra onde você não vai se dobrar diante do anticristo. Porque hoje nós somos o povo de Deus, somos separados por Deus, nós somos o povo de Deus que tem um nome escrito no livro da vida. E nós conhecendo tudo isso daqui, irmãos, Deus o livre do anticristo chegar e começar a impor. Entenda isso, irmão. O anticristo ele exigirá adoração, e isso vai ser algo obrigatório por lei. Por lei. E note, irmãos, que vai ser uma adoração mundial. O verso 4 diz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Não só deseja, irmãos, mas ele obriga, de modo que seja obrigatório por lei, irmãos, e haverá no caso uma punição capital para quem se recusa a adorar, ou seja, a morte. Verso 6: e qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do que? Da fornalha de fogo ardente. Era isso aí que Nabucodonosor dizia. O que equivale à execução, irmãos? Pena de morte, porque quem é lançado dentro da fornalha ardente morre. Da mesma forma, irmãos, o anticristo também vai ordenar a execução de quem se recusa a prestar culto a ele. Apocalipse 13:14 diz assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta.
Você percebeu um negócio interessante dessa imagem da besta aqui? É a imagem da besta, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. A imagem falando. Naquele tempo lá, irmãos, eles escreviam a Bíblia de acordo com aquilo que eles entendiam. Eles não entendiam que sobre robô. Você já viu os robôs humanoides hoje? Tem a imagem das pessoas. E eles falam. E aqui fala algo mais. Que todos que não adorassem a imagem da besta seriam mortos. Então você vê, irmãos, que nós estamos caminhando por um algo. E que isso é muito sério. Porque o anticristo vai promover o culto a si mesmo, a proporções mundiais. E ele se declara Deus na terra. E ele vai fazer uma lei obrigando a adoração de si mesmo. Vai punir com morte aqueles que não adoraram. Agora, como que isso vai ocorrer na prática, pastor? Você já pensou nisso? Muitas pessoas ainda têm uma visão apocalíptica de filme de terror, né? De filme lá do Senhor dos Anéis, de bestas, feras, dragões, né? Dragão voando, cuspindo fogo. Pessoas pensam que o Apocalipse vai ser assim, mais ou menos. Mas não, irmãos. Nós percebemos nitidamente que a Babilônia, Nabucodonosor, que é o tipo perfeito do anticristo, não é isso. Não tinha dragões, não tinha seres horríveis, não tinha nada disso. E até agora, irmãos, nós estamos falando aqui, lendo a palavra do Senhor, e está nos falando sobre um regime político, de um governo, irmão, com hierarquia política, de poder. Porque Nabucodonosor chamava quem? Os governantes, chamava os magistrados, chamava todos aqueles que estavam à frente. Então, irmãos, no tempo do fim, Satanás ele fará uso dos estados, dos governantes para executar o plano dele. Entenda isso. Veja, irmãos, que a adoração ela estava completamente ligada às demandas do império. Note, irmãos, que a ordem saiu da onde? Do trono de Nabucodonosor. E passou pelas hierarquias governamentais e as leis foram criadas. Irmãos, o anticristo ele não está na terra operando daqui 10 anos. Não, irmãos. Ele opera já há algum tempo. E aqui fala, irmãos, que ele opera como lá na Babilônia. Tessalonicenses 2,7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora retém, que até que do meio seja tirado. Esse Tessalonicenses 2,7 está falando daquele, irmãos, que está impedindo ainda o anticristo de vir à tona, de começar a agir, de começar a operar. Sabe quem que é que mantém ele na rédea curta ali e fala, ainda não chegou a sua hora? É o Espírito Santo de Deus. A sua presença, a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, irmãos, faz com que o anticristo ele ainda não opere nesse mundo. Quando o Espírito for tirado, quando a igreja for arrebatada, começa a grande tribulação. E aí o anticristo vai começar a governar a terra. Por quê? Porque daí não vai ter mais ninguém que o impeça. Olha o verso 8. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É mister da iniquidade, já opera. Ele já opera, irmãos. O espírito do anticristo já opera. Ele só não encarnou em um homem ainda, mas ele já opera. Mas ele já está na terra. E ele está operando. Como? Através das instituições, dos governos, dos partidos políticos, de alguns homens. E ele opera, irmãos. E veja que isso vai ocorrer. Tem os regimes totalitários. E esses regimes totalitários, irmãos, eles parecem Deus. Ó, pastor, eu nunca vi isso. Nunca vi eles conseguirem imputar isso para a sociedade. Ô, irmão, isso acontece hoje. Olha só, segundo lugar. E como Deus, o Estado quer ser adorado. O Estado quer ser fidelidade, quer a fidelidade do povo. Já percebeu isso? O governo ele quer o que? A fidelidade do povo.
O Estado, irmão, quer a obediência do povo. O Estado quer o culto do seu povo. Portanto, irmãos, essa estátua erguida que exige adoração é o próprio império, é o próprio Estado que exige fidelidade. E esse regime, irmãos, eles querem tomar o lugar da igreja. Eles querem tomar o lugar de Cristo. Notem, irmãos, que se a estátua ela foi construída nos campos de Dura, mesmo lugar da Torre de Babel, eles estão querendo o quê? Tomar o lugar de Deus. O Estado, irmãos, ele quer tomar o lugar da igreja. Ele quer fazer leis no lugar das Escrituras, no lugar da palavra de Deus. Ele quer tomar o lugar da palavra de Deus. Eles querem que nós sigamos cartilhas e não a palavra de Deus, leis e não a palavra de Deus. E traz uma visão, irmãos, e eles imputam essa visão, deturpando o casamento, deturpando ali a educação dos filhos, a cultura. Eles querem implantar, irmãos, uma cosmovisão que todos sigam ela. Não só eles querem, mas eles exigem isso. Fidelidade ao regime, aos governantes. E aí eles criam lei, e essas leis exigem isso. E é exatamente, irmãos, o que está acontecendo hoje. O que nós estamos começando a viver hoje. O início, irmãos, do que vai ser o governo do anticristo, essas pequenas ditaduras, pequenos regimes, que o Estado, ele vê Deus, ele se vê como Deus e quer que as pessoas o cultuam como Deus. E eles querem implantar esse modus vivendi para as pessoas. O Estado também, irmãos, ele quer ser soberano e dizer que Deus, ele não é soberano. Porque os regimes, irmãos, eles não acreditam em Deus. Eles se portam como deuses ao seu povo. E hoje nós vemos aí muitos governantes que hoje vivem como Deus, se portam como Deus. Ô, irmão, vocês não fazem ideia. Outro tópico, de modo que há execuções, prisões, perdas de direito vai ocorrer, irmão, aqueles que não obedecem a essas leis. Exatamente como está acontecendo hoje. Você já viu pessoas serem presas antigamente? Era raro. Hoje, irmão, você bobeou, cria uma lei e prende você. Você não lembra, irmãos, de algum tempo atrás, nos filmes, na história, sobre a Alemanha nazista? A Alemanha nazista fez o quê? Pegou o judeu e todos eles foram marcados no braço com a estrela de Davi. E todo mundo tinha que jurar fidelidade àquele regime. Você sabia disso? Todas as pessoas, todos os judeus. E assim, irmãos, aconteceu em obediência às leis, com medo da execução das leis. E ali o povo abriu mão. Olha o verso 7. Portanto, ao mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, de todas as espécies de música, prostraram-se todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro do rei que Nabucodonosor tinha levantado. Irmãos, é assim hoje em dia na Coreia do Norte. Na Coreia, irmãos, isso aqui não existe não. Sabe, você pegar a palavra de Deus e ler a Bíblia, você falar da palavra de Deus, você ter um culto a Deus, você adorar a Deus, não existe isso mais. E é tudo executado por lei. Tudo executado por lei. Você tem uma ideia? Quando aquele ditador ele passa, que ele desfila, as pessoas elas são obrigadas a adorar ele e bater palma para ele. Você sabia disso? Se as pessoas não baterem e aplaudirem ele, irmãos, se recusar a aplaudir ele, a pessoa é executada. Você imaginou isso? E foi assim no primeiro século, onde tinha o culto ao império, ao imperador. Flávio Titus Romanos foi o primeiro imperador que decretou que tinha que ter um culto ao imperador. Mas nós somos seres divinos e ordenou a adoração a si mesmo, implantou isso ao império dele. Foi o primeiro imperador que falou sobre isso, que instituiu isso. E essa adoração, irmãos, era determinada pelo império. A desobediência era punida como o quê? Com leões.
Olha só, Apocalipse 13:4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Por que adorar o dragão e a besta, irmão? Porque eles disseram: quem pode resistir à besta? Quem pode controlá-la? Quem pode desobedecê-la? Há um poder. Então, irmãos, todos adoraram o sistema. Entretanto, conjunção adversativa, eles que vão prestar vestibular, mas, porém, todavia, haverão aqueles, irmãos, que vão se opor ao sistema, mesmo que corram risco, mesmo que existam leis, regimes, mesmo que tenha totalitarismo, mesmo que tenham consequências, condenações. Note, irmãos, Cedraque, Mesaque, Abednego faziam parte de uma religião monoteísta, único Deus, Theos, Deus, um só Deus. E para eles, irmãos, era impensável adorar outro Deus senão o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Impensável. Nesse sentido, irmãos, eles se recusaram a se dobrar os seus joelhos diante da estátua. Irmãos, a igreja de Cristo jamais vai se submeter às reivindicações desses regimes. A igreja jamais deve se submeter a essas leis. Mas algumas leis são boas, pastor. Então, quais leis que nós não vamos nos submeter? Eu vou ler para você um texto aqui. Olha só, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Apocalipse 13:6. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ou seja, irmãos, quais leis que nós não obedecemos? Que tipo de regime que nós não vamos nos submeter? Aqueles que são contra Deus. Tudo aquilo que é contra Deus, nós não nos submetemos por Cristo Jesus. Aqueles que se opõem, irmãos, aqueles que se levantam contra tudo aquilo que é Deus, é o anticristo. E no lugar de Cristo, irmãos, ele quer entrar no lugar de Cristo, ele quer entrar no lugar de Deus. E todos os que tomam o lugar de Deus vão se opor a Deus, de modo, irmãos, que esse regime totalitário do anticristo são dos anticristãos também. E isso não serve para nós. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, somos escolhidos. Irmãos, entenda uma coisa: você foi separado por uma batalha. Você foi separado e Jesus, ele pagou um preço precioso, o maior preço que existe, para que hoje você possa ser feito filho dele, amado de Deus, filho de Deus. E entenda que esses jovens aqui, eles entenderam isso. Irmãos, quando esses regimes disserem para você como vocês devem criar os seus filhos, quando esses regimes disserem para você onde começa a vida, quando eles definirem a sexualidade, estabelecerem a ordem do culto, o que nós devemos pregar, o que nós devemos anunciar, quando esses regimes eles começarem a interpretar a Bíblia da forma que eles querem e acham mais proveitoso para eles, nós devemos recusar. Agora, quais devem ser a nossa posição diante do fim? Irmãos, nem parece que eu estou lendo aqui algo da Babilônia. Parece que eu estou lendo algo aqui dos tempos atuais, dos dias de hoje. Muito acontece hoje. E diante de tudo isso aqui tem uma palavra-chave. Uma palavra.
Alguém sabe qual que é essa palavra? É assim, ó. Diga comigo. Fidelidade. Fidelidade. Irmãos, nem passou na cabeça daquele jovem, nem por um segundo na cabeça deles se dobrarem. Verso 14, Daniel 3,14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro que eu levantei? Ele perguntou para eles. Olha só a resposta. Eles responderam, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantastes. Uma palavra, irmãos: fidelidade. Fidelidade, irmãos, é o que a igreja precisa nesses dias. Nós seremos assediados por todos os lados, com propostas, leis, tentações, seduções. O diabo vai oferecer banquetes todos os dias, de todos os lados. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão: permaneça fiel. Fala aí para o seu irmão que está do teu lado, fala: permaneça fiel. Não se dobre diante de um sistema. Não se dobre, irmãos. Permaneça fiel. Irmãos, nesse tempo onde o espírito do anticristo atua nas instituições, Deus espera da igreja fidelidade. Mas a fidelidade, irmãos, ela tem consequências. Prepare-se para as consequências. Verso 19. Já estamos encerrando. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque, Abednego, para lançá-los na fornalha ardente. Irmãos, da mesma forma agirá o anticristo sobre a igreja. Apocalipse 13, verso 7, diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem são os santos? E vencê-los, e deu-se-lhes o poder sobre toda a tribo e língua e nação. Irmãos, esse tipo de regime geralmente sempre faz uso da violência, da prisão, da agressão, da tortura. Eles sabem, irmãos, com que eles trabalham. A lei da desproporcionalidade. A punição, irmãos, é a maior arma que eles têm. A maior arma. Olha o verso 13. No verso 19. Daniel 3,19. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-se o aspecto do semblante. Nós vivemos num tempo de perdas de direito e até de martírio. Qual a razão? Qual a razão de tudo isso? Não ceder ao anticristo, não ceder àquilo que é contra Deus, não ceder ao sistema que vai contra Deus. Irmãos, e essas coisas, bem como esse tempo, irmãos, tem um propósito positivo. Tem um propósito positivo. Ah, pastor, até que enfim um propósito positivo, porque parece que só falou de Apocalipse agora, virou profeta do Apocalipse. Irmãos, esse tipo de sistema que está abarcando o mundo inteiro hoje, tem como finalidade separar o que, pastor? Separar os falsos crentes dos verdadeiros crentes. Verso 7, Daniel 3,7. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouvirem o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostrar-se-ão todos os povos, nações e língua. Agora olha o verso 18. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.
Irmão, quando foi dado a lei, muitos apóstatas se dobraram. Imagina ali, irmãos, milhares de pessoas, governadores, pessoas influências, advogados, pessoas juristas, todas as pessoas, todos juntos. Olha, a hora que tocar a flauta, tocar o saltério, começar a música, todos se prostram. Irmãos, tocou a primeira trombeta, todos se ajoelharam diante da estátua, todos. O mais importante, o mais simples, milhares de pessoas se dobraram. E ficou quem ali de pé? Cedraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, isso vai testar a fé do povo. Isso vai testar a fé do povo. Porque não tem bode. Não há virgem nessa, irmão, que vai ficar de pé. Só vai ficar de pé somente os eleitos do Senhor. Somente esses não adorarão. A pergunta é: quem são os eleitos do Senhor? Fala assim: sou eu, pastor. Eu sou um eleito do Senhor. Eu sou essa classe de pessoas escolhidas, separadas. Os outros, irmãos, todos vão se dobrar. E eu creio que Deus tem feito isso, irmãos. As provações têm testado a fidelidade do povo de Deus. E essas coisas acontecem, irmão, para separar o ouro da escória, o verdadeiro do falso. Agora o fim, porque há uma promessa, irmãos, para quem se manter fiel. Fala para o seu irmão que está do teu lado: tem uma promessa, irmão. Tem uma promessa para quem se manter fiel. De repente você está aí com medo, fala: meu Deus, quando que esse dia vai chegar? Quando que essas leis forem promulgadas? Quando que vai chegar as denúncias contra mim, mandados por causa da minha fé? Irmãos, há uma promessa. A promessa da presença de Deus para aqueles que se manterem fiéis. Verso 24: então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante aos filhos dos deuses. Ele estava certo 99%. 99% da resposta. Só errou no finalzinho. A semelhança dos filhos dos deuses. A presença, irmãos, ela foi a recompensa que esses jovens receberam por sua fidelidade. Porque o 4º homem não era outro senão o Senhor Jesus, que desceu do seu trono de glória e majestade e caminhou com eles dentro do fogo. Com eles dentro do fogo. Irmãos, eu não estou dizendo que você não vai passar por lutas, não vai passar por dificuldades, não vai passar por perseguições, mas Deus, Ele vai te livrar e Ele vai te dar graça a você e a sua casa em nome de Jesus. Amém? Para encerrar, Apocalipse 3:10: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmãos, a presença de Deus existe no nosso meio, e ela está com o seu povo. Isaías 43:1: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma te arderá. Aleluia! Vamos ler juntos isso aqui, irmão? Isso aqui é a promessa do Senhor. Vamos lá juntos? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Irmãos, a presença de Deus, ela é contigo.
Eu não sei o que você espera do futuro. Não importa, irmãos. Façamos o nosso melhor. Façamos em Deus. Que a nossa fidelidade esteja com Deus. 1 Coríntios 10, 13. As tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a você para suportá-las. Assim vocês poderão sair delas. 1 Coríntios 10, 13. Irmãos, a presença de Deus, irmãos, guarde essa palavra. Nós estamos muito próximos desses dias. E isso aqui vai aumentar em proporções. Já tem algumas proporções já acontecendo, mas vai aumentar em proporções. E nesse tempo, irmãos, muitas seduções virão. Muitas seduções virão, engano por toda parte. Mas o verdadeiro cristão, ele vai permanecer firme, fiel até o fim. Então, irmãos, mantenha-se como Cedraque, Mesaque, Abednego. Que você permaneça de pé diante do seu Senhor. E que esse dia, irmãos, você precisar se dobrar, dobre-se somente diante do Deus que criou os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. E ele fala aí, a minha promessa é de um novo céu, de uma nova terra, onde eu